Gente amada do Senhor, a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus possam estar mais uma vez sendo derramadas sobre as nossas vidas, e nós precisamos nesse tempo de batalha, esse tempo de luta, muito das misericórdias de Deus, né? Estamos aí dando início a mais um culto online, né? E com o propósito de edificar a sua vida, a sua família, vocês juntos buscarem a presença de Deus e amenizar um pouco esse período que podemos já chamar de quarentena, né? Hoje, sabadão, nós temos o nosso Pit Stop Church, que geralmente é realizado pela galera dos 12 aos 31 anos, né? Mas como na nossa igreja, jovem é dos 9 aos 99 anos, vamos abrir aqui para você que se encontra nessa faixa, a sua participação, né? Então, que você possa estar participando conosco, estar aí, no caso, acompanhando a ministração de hoje, né? Mais uma vez eu peço que você possa nos mandar um toquezinho aí no WhatsApp, né? Uma curtida no Face, um joinha no YouTube, enfim, são as nossas plataformas digitais, ao qual podemos estar juntos, mesmo distantes. Então fica realmente essa dica para você, e dá esse alôzinho para a gente aqui, né? A pastora Luciane tem uma palavrinha de início aqui, de abertura, eu vou passar a palavra para ela, e você fique ligado com a gente, que Deus possa nos abençoar demais. Graça e paz a todos que estão nos acompanhando. Quero agradecer a você que tem se esforçado para estar conosco, mesmo online, né? Como temos visto e dito, temos dias difíceis e temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é nos esforçarmos para buscar o Senhor, adorar o Senhor, juntos, mesmo que seja online. E hoje eu gostaria de abrir o nosso culto lendo uma passagem bíblica, lendo um texto a qual eu também ouvi, né, de um pastor também, e eu quero compartilhar com você, porque nós temos vivido dias difíceis e apesar das lutas e das dificuldades, ainda ouvimos algumas coisas, né? Muitos têm até questionado por que a igreja está com as portas fechadas, né? Onde está o seu Deus? Como está a sua fé? Você não tem fé para fazer um culto? E nós temos ouvido algumas coisas. E talvez você também tenha ouvido isso, né? Porque a igreja com as portas fechadas? Porque a igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar onde Deus é poderoso, onde está o poder de Deus. Mas a Bíblia em tudo nos orienta. A palavra de Deus não nos deixa confundidos em momento nenhum. E por isso eu quero abrir o nosso culto de hoje com um texto lá em Lucas capítulo 4, onde o próprio Jesus foi afrontado, onde o próprio Jesus foi tentado e ele deu a resposta certa. E é isso que nós devemos fazer também. Em momentos difíceis, momentos de luta, saber o que estamos fazendo, saber que estamos fazendo certo e saber dar a resposta certa. Amém? Lá em Lucas capítulo 4, versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Esse é o versículo 1 e o 2. Já no verso 9 em diante diz assim: Então o diabo o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Mas respondeu Jesus: Dito também está: não tentarás o Senhor teu Deus. Amados, às vezes algumas pessoas nos confrontam, nos afrontam. Onde está a sua fé? Onde está o seu Deus? E nós precisamos entender que Deus continua sendo Deus. Que o nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é fiel e poderoso. E não é porque nós estamos em meio a lutas, em meio a dificuldades, que Deus nos abandonou ou Deus não está conosco agindo e no controle de todas as coisas. Aqui, diante de uma situação, Jesus foi levado ao deserto e ele também foi tentado. Atira-te do pináculo. Você não está dito que os anjos virão e te salvará, os anjos poderão te socorrer. Jesus poderia ter pulado do pináculo, provado que os anjos viriam te socorrer. Mas Jesus olhou e falou: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não precisamos tentar o nosso Deus. Nós não precisamos provar o poder do nosso Deus. Porque o poder do nosso Deus é. E não precisamos provar, porque Ele está aí para que todos possam ver. Então fique tranquilo na tua fé, fique tranquilo no teu coração, assista os cultos online, participe conosco. Em meio a esses dias difíceis, vamos fazer a nossa parte, dar o nosso exemplo, dar o bom testemunho, porque estamos aqui e Deus está aqui. Você está na sua casa, no seu trabalho, e Deus está com você, Deus está conosco, Deus está agindo em nosso meio. A cada culto, Deus continua sendo Deus, para curar, para restaurar, para libertar e para abençoar. Vamos dar
dar exemplo, vamos dar o bom testemunho, vamos ficar em nossas casas, vamos fazer os nossos cultos online enquanto for necessário. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Se existe uma ordem, se existe uma direção no nosso estado, na nossa nação, sobre as nossas autoridades, que está passando uma direção, vamos obedecer, vamos fazer o que é certo. Então fique em paz na tua fé. Não deixe nada estar indo contra a tua fé e nem desafiar a tua fé. Que Deus continua sendo Deus. Os nossos cultos estão online e Deus está aqui agindo em nosso meio. Amém? Que Deus nos abençoe nesse culto. Pai amado, nós te agradecemos pela tua fidelidade e nós sabemos que o Senhor é Deus em todo o tempo, em todo momento, e nessa hora, sim, que estamos passando algumas lutas, algumas dificuldades, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua nos abençoando, nos guardando, o Senhor continua nos livrando do mal, e nesse culto online o Senhor está aqui, o Senhor está conosco, o Senhor está em cada casa, em cada lar, o Senhor está unindo famílias hoje, o Senhor está unindo pessoas que muitas vezes não estavam juntos e hoje estão juntos em suas casas. Então, ó Deus, nós te agradecemos porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agradecemos por mais um culto, ó Pai, o qual o Senhor está nos preparando, mais um culto o qual o Senhor está nos permitindo fazer juntos aqui na igreja, num momento online e muitos em suas casas, em seus lares. Obrigado a Deus por essa oportunidade e que no dia de hoje o Senhor continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe. É isso aí, né? Diante de muitas coisas aos quais nós temos ouvido, né? Fica esse recado da pastora Luciene, para que possamos aí obedecer à direção, obedecer aí aquilo que as autoridades têm exercido, né? Tem no caso nos orientado, né? E não há nenhum motivo da gente colocar nossa fé à prova a respeito dessa situação. O que é preciso nós nos comportarmos, correspondermos àquilo que é orientado. E nessa reunião de hoje, né, como falei, né, é o nosso Pit Stop Church, né? E nos últimos Pit Stop, nós estivemos falando sobre a importância de contextualizar a nossa visão, né? Observando situações, acontecimentos que envolvem a nossa vida e que podemos aprender alguma coisa quando nós relacionamos esses acontecimentos, até mesmo uma diversão, até mesmo uma programação que nós assistimos, relacionamos isso com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É isso que nós temos passado para a juventude, e você que está nos acompanhando, né? Você que é jovem dos 9 aos 99 anos, você também vai ficar inteirado a respeito disso, né? Nós fizemos aí no nosso retiro espiritual, em fevereiro, um comparativo com os personagens do universo Marvel, né? Com algumas situações que até mesmo com pessoas da Bíblia. Nós apresentamos ali algumas ilustrações, né? Esse universo Marvel aí com os Vingadores principalmente, trouxe ali um despertamento, trouxe ali uma motivação. Muitas pessoas, né, se empolgaram realmente com esses filmes aí, e é uma diversão, faz parte da sétima arte. E observando alguns acontecimentos, alguns desses filmes, no nosso retiro nós fizemos algumas comparações, né? Nós comparamos, por exemplo, o Capitão América com o levita Asaf, né? Que foi um dos líderes ali na casa, né, no templo do Senhor. Nós comparamos o Tony Stark, né, o Homem de Ferro, com o apóstolo Paulo em algumas situações. Nós comparamos aqui a destransformação, se é que essa palavra existe, né, do Hulk em Bruce Banner, né? Geralmente a gente fala muito do Bruce Banner virar o Hulk, mas aqui nós trabalhamos nessa comparação, né, de fazer essa destransformação do Hulk em Bruce Banner, comparando ao arrependimento, né, quando realmente nós voltamos ali à normalidade. Comparamos o Thor com as aflições de Jó. Comparamos a Viúva Negra com as nossas habilidades sendo usadas agora no lugar certo, né? Comparamos ali o Gavião Arqueiro com a simplicidade de ser apenas humano. E no nosso, né, um dos pit stops já aqui na igreja, nós comparamos aí o Pantera Negra com a verdadeira modéstia, né? Então foram ensinos bíblicos que tiramos dos filmes em que esses personagens se destacaram, né? Despertando, é claro, a princípio a curiosidade e o interesse em conhecer melhor a Bíblia. Então, é dessa forma que nós trabalhamos nesse pit stop. E acontecimentos, fatos, né, como nós estamos trabalhando nesse universo Marvel, nós estamos ali, no caso, fazendo algumas comparações e olhando, tendo uma visão diferente. O que a Bíblia ensina a respeito daquilo? O que a Bíblia apresenta a respeito daquilo? E é dessa forma que nós vamos estar aqui desenvolvendo os pit stops aos sábados aqui, né, fazendo essas comparações, né? E hoje nós iremos aí dar continuidade a esse processo, né? Vamos explorar um pouco mais esse universo Marvel, né, da Marvel aí, e o que nós podemos aprender, não diretamente do universo, né? Não diretamente dos filmes, mas acontecimentos que, claro, marca ali porque nós assistimos, mas o que nós, né, a proposta aqui é que nós possamos relacionar
acontecimentos ali com aquilo que a Bíblia ensina. Acontecimentos que fizeram de maneira correta e a Bíblia ensina como realmente sendo correto. Acontecimentos que foram ali realizados de maneira errada e o quanto a Bíblia fala a respeito disso. A proposta aqui é que nós possamos ter uma visão, né? Olhar e vermos Deus em todas as circunstâncias, para que nós possamos aprender, comparando com a palavra de Deus, o que pode ser ensinado ao nosso coração. E ainda explorando então esse universo Marvel, né? Eu quero aqui falar de Nicholas Joseph Fury, né? Ele é mais conhecido como Nick Fury, ele é o diretor da S.H.I.E.L.D., é o criador da iniciativa Vingadores. Ele, como disse, é conhecido como Nick Fury, e ele se destaca como um grande estrategista e empreendedor também, porque ele deu início, né, a unir aqueles heróis, né? Ele é ágil como a gente, ele aparece sempre nos momentos críticos e quase sempre trazendo soluções práticas e eficientes, né? Como se a gente chegasse lá e batia o martelo e a coisa se resolvia. E embora na telona ele não possua nenhum poder sobre-humano, Nick Fury é o cérebro dos Vingadores. Ele tem ali a capacidade de unificar, de direcionar aquele grupo, né, de homens talentosos, de poderes ali, no caso, imagináveis, né, mas cada um com a sua personalidade, cada um com a sua forma de agir, com o seu pensamento, com seus objetivos. Ele, né, o Nick Fury, ele tem a capacidade, né, de unificar, direcionar esse grupo, podemos dizer assim, de rebeldes, né, de poderes extraordinários. Um momento clássico, né, da sua estratagema, né, no caso, Nick Fury, ele apresenta ali, quando tudo parece perdido para os Vingadores, Hulk está desaparecido, né, e os demais heróis estão ali brigando entre si, não há acordo, e Loki se sai bem em seus planos malignos, tudo está desabando, sem controle e sem esperança. Aí Nick Fury, ele usa uma situação ainda mais crítica, mais difícil do que aquela situação que eles estavam vivendo, para motivar, é exatamente isso. Ele usa uma situação mais difícil, mais crítica, uma notícia ainda mais trágica, para motivar, unir e estabelecer a ordem entre os Vingadores, que é a morte do agente Coulson. A situação já estava caótica e Fury anuncia a morte de Coulson, que era uma pessoa querida por todos os Vingadores. Só que a maneira como ele anuncia, Fury, ele se utilizou das figurinhas do Capitão América que Coulson possuía, dizendo que elas estavam no bolso do falecido agente, e quando ele o quanto ele se doou por aquela causa. Fury, quando ele fala isso, ele mexe com os brilhos dos Vingadores. Ao invés de gerar aí uma depressão, uma tristeza, eles se sentem motivados por um senso de justiça. E eles voltam a se reorganizar, a planejar, a trabalhar juntos em prol ali de salvar o planeta. E a partir deste momento, os Vingadores começam a inverter o jogo. É interessante que mais uma notícia ruim traz a mudança necessária para a vitória final. Isso nos ensina que não são as notícias, sejam elas boas, sejam elas ruins. O que afeta a nossa vida é como nós encaramos essas notícias. Não é a notícia em si, mas como nós encaramos essa notícia. Tem um texto que eu quero compartilhar com vocês, porque isso me faz lembrar de uma história muito conhecida na Bíblia. O texto está lá em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 8 ao verso 11. O texto diz o seguinte: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo, e se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. A situação já era de guerra, a situação já era conflitante, e aparece esse gigante aí, né? E o versículo 16 diz o seguinte, 1 Samuel 17, verso 16: durante 40 dias o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Você já parou para imaginar essa situação? 40 dias,
2 vezes por dia, um homem zarrão esfregava ali na cara do exército de Israel, mais ou menos assim. E aí? Tem homem nesse exército aí não? Não tem macho para me encarar? Imagine essa situação. 40 dias de aflições, 40 dias de notícias ruins, 40 dias sem nenhuma solução. Os homens de Israel estavam aflitos, confinados a uma situação que parecia não ter fim. Eles ouviram as ameaças, eles estavam ouvindo essas ameaças todos os dias, 2 vezes ao dia, e nada se podia fazer. Era só notícia ruim em cima de notícia ruim. Era só o que eles ouviam. Até que, lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 22, diz o seguinte: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. A notícia era a mesma. Era mais um dia de notícias ruins, era mais um dia de vergonha, era mais um dia de medo, era mais um dia de incapacidade, era mais um dia ouvindo o que vinha se repetindo já por 40 dias. As circunstâncias eram as mesmas, a única diferença naquele dia foi quem ouviu. Davi, mesmo sendo um simples pastor de ovelhas, ao ouvir aquilo não se conformou e disse, lá no verso 26, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ao ser chamado pelo rei Saul, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Vamos dar uma recapitulada nessa situação aí. 40 dias de afrontas, 40 dias de medo e aflição, 40 dias recebendo notícias ruins. O plantão do jornal de Israel informava o seguinte: boletim da manhã, passa-se mais um dia e o gigante Golias continua a ameaçar o exército do rei Saul. 40 dias todos ouvindo só notícias ruins. Até que alguém, Davi, uma pessoa comum, como eu e você, um jovem inclusive, ao ouvir as mesmas notícias ruins que há 40 dias vinham se alastrando, encara de maneira diferente. As notícias não mudaram, o que mudou foi a atitude diante dessas notícias. Da mesma forma que Nick Fury, ali dos Vingadores, levou os Vingadores a virarem o jogo, Davi levou o exército de Israel a vencer os filisteus. Ambos foram instrumentos de unificação. E é aí que entra eu e você. Nick Fury fez a diferença diante daquela situação caótica que os Vingadores estavam enfrentando. Davi fez a diferença diante daquela situação caótica que o exército de Israel estava enfrentando. Você e eu podemos fazer a diferença diante da situação caótica em que nós estamos enfrentando, gente. A primeira coisa, é claro, é orar. A primeira postura é orar, buscar a Deus, clamar por sua misericórdia, por sua compaixão, mas é também preciso ter atitudes. Nick Fury pegou aquelas figurinhas ali do Capitão América e as usou como ferramenta de mudança. Davi pegou a sua funda e a utilizou como uma arma de mudança. Eu e você temos a consciência da presença de Deus. Como disse ontem, temos a paz de Cristo como recurso, temos o bom ânimo como recurso. Então, corresponda de maneira positiva. Acabe com o que está sendo recomendado. Acate, vou cortar isso aí, tá? Acate o que está sendo recomendado, motive outros a fazerem o mesmo, sem se angustiar, sem desespero, sem egoísmo. Encoraje, anime aqueles que estão ali desanimados, corrija aqueles que estão pensando somente em si mesmos. Seja você um instrumento de mudança, um instrumento de unificação em meio a essa circunstância. Aquilo que a pastora Luciene disse aqui, que infelizmente muitos aí estão querendo colocar a fé à prova disso, aquilo, outro, isso é loucura. Sair no mercado e fazer estoques ali, desabastecendo e fazendo com que os preços aumentem, é outra loucura. Faça você a coisa certa. Acate o que está sendo orientado pelo governo.
Não entre em desespero. Confie em Deus. Ele há de suprir as nossas necessidades. E corrija aqueles que estão agindo de maneira correta, de maneira incorreta. Esteja fazendo a sua parte. Cumpra o seu papel de transformar a situação, sendo ali um instrumento de unificação. Nós estivemos ontem num comércio e nós vimos ali a tristeza da dona desse comércio. Estivemos eu e a pastora e ela estava agoniada, porque infelizmente a situação está sendo aproveitada. Ela nos falou lá de um produto que ela vende e que custava, não vou falar que produto que é, mas que custava R$24. Ela fez um pedido, não sabe se o produto vai chegar, mas ela colocando a mesma margem de lucro, ela vai ter que vender esse mesmo produto a R$44. Então as coisas vêm dos fabricantes, vêm de pessoas que estão se aproveitando dessa situação. E a nós, o que nos cabe fazer? Lamentar, choramingar, receber essas afrontas aí, ficar calado? O que nos cabe é fazer nosso papel de unificar, de motivar, de auxiliar. Se você tem coisas aí sobrando, auxilie aqueles que não têm. Se você está ali de repente tendo condições de auxiliar alguém, auxilie. Trabalhe, faça a diferença. As notícias são as mesmas, infelizmente. A diferença é de quem ouve e o que faz com elas. Que você possa realmente tomar essa postura, querido. Que você, como a sua família, você pode se unir com pessoas ao qual você tem contato. Com nós, entre irmãos da igreja, possamos ali, mesmo distantes por causa dessa situação, possamos avaliar as circunstâncias, ajudar, auxiliar. Se cada um de nós fizermos o nosso papel, cumprirmos o nosso papel de unificação, com certeza muitas coisas irão ali serem resolvidas de maneira menos drásticas. Nós temos um inimigo comum no momento, que é essa situação de risco, que é essa situação de perigo. E agora não é hora de olhar para o próprio umbigo, agora é hora de ver o que nós podemos, o que cada um pode fazer para auxiliar. Então fica essa mensagem, fica essa reflexão, essa comparação aí do Nick Fury com o rei Davi, que na época não era rei ainda, mas que eles fizeram a diferença. Eles não se deixaram abater pelas notícias ruins, eles não se deixaram chocar pelas situações. Que você possa fazer o mesmo, e você tem condições para isso. O Nick Fury é um personagem fantasioso, é um herói da telona. Davi não, Davi era um homem como eu e você, inclusive simples, pastor de ovelhas, jovem, e que fez a diferença. Confiou em Deus, buscou em Deus, abraçou a causa como sendo sua e trouxe realmente um grande livramento e uma grande libertação e uma grande conquista para o exército de Israel. Você pode fazer diferença, você pode deixar Deus agir no seu coração, você pode buscar ajudar, auxiliar, seja de que forma estiver ao seu alcance. Faça isso e esteja realmente se colocando na presença de Deus. Quero chamar aqui mais uma vez a minha esposa, a pastora Luciene, para dirigir esse momento de oração, para se achegar diante do Pai. E eu quero pedir que você que está aí ouvindo essa ministração, você una os seus entes queridos. Quem está na sua casa, dê as mãos. Como disse, nós estamos lutando contra um inimigo comum. E o inimigo não é o meu próximo que de repente está fazendo estoque de álcool gel. O inimigo é esse coronavírus. Que Deus ilumine aqueles que estão ali trazendo condições para reverter essa situação. O nosso papel é incentivá-los, o nosso papel é motivá-los, o nosso papel é fazer a nossa parte, independente das notícias ruins. Aliás, que você possa se motivar com aquilo que de repente está acontecendo de ruim. Fala, não, tem que ser feito alguma coisa. Comece colocando o seu coração em oração. Comece colocando a sua família em oração. Comece colocando a sua vida na presença de Deus. E fala, Deus, o que eu posso fazer? Eis-me aqui para favorecer, para ajudar. Independente de ser visto ou não ser visto. Importante que nós saiamos vencedores dessa situação. Então,
convido você a se unir com os seus entes queridos, segure nas mãos, né, deles aí e façamos aqui um momento de oração, façamos aqui um clamor diante de Deus em mais essa reunião. Amém. Vamos orar mais uma vez. E como foi dito na palavra, Deus pode usar a tua vida para fazer diferença. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Então, se você pode, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração, dê a mão para a pessoa que está com você aí, a sua família, um amigo, um parente. E vamos orar e pedir hoje que Deus nos use como instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Pai amado, nós queremos agradecer mais uma vez pelo teu grande amor para conosco. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor confia em nós. O Senhor, com todo o teu poder e a tua grandeza, olhou para nós, seres humanos, e nos escolheu para ajudar uns aos outros, para abençoar a vida de uns dos outros. E nesses dias, ó Pai, de dificuldades, de lutas, que nós não venhamos ser egoístas, que nós não venhamos nos preocupar só conosco mesmo, ó Pai, tentando, ó Pai, de alguma forma nos livrar de situações difíceis, mas que nós venhamos olhar além, que a nossa visão seja maior, que o nosso coração seja quebrantado, ó meu Deus, e nós venhamos ser instrumentos de bênção para outras pessoas, outras famílias. Pai amado, nós pedimos que o Senhor venha nos usar como instrumento em suas mãos. Nos capacite a abençoar pessoas, nos capacite a estender a mão a quem precisa, nos guarde sim, nos livre do mal sim, nos proteja de qualquer contaminação, de qualquer circunstância ruim, guarda a nossa casa, guarda nossos filhos, guarda nossos familiares, entes queridos, amigos, guarda-nos, ó Pai, de todo o mal e nos ajuda, Senhor, a olhar para as pessoas como seres humanos, como que cada um é seu filho, cada um precisa do nosso apoio, das nossas orações, da nossa ajuda. E que o nosso coração esteja aberto a abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos ouvintes, que vocês possam aí estar continuando em orar, continuar em oração, continuar buscando a presença do Senhor e faça a sua parte. Faça a sua parte em benefício comum, em benefício daquilo que vai favorecer não somente a você, mas a todos que estão também junto a você. Você possa ter realmente aí a sua noite sendo abençoada. Continue orando, continue se colocando diante de Deus. Amanhã estarei trazendo uma mensagem sobre proximidade, né? Parece ser uma mensagem contraditória, né? Já que não podemos nos aproximar, né? Mas fique atento, amanhã às 7h30, né, nós estaremos aqui nos reunindo para trazer essa mensagem ao seu coração. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo possam estar sobre você, querido ouvinte, não somente agora, mas para todo sempre. Amém.